Que bom ter você comigo na Rádio Leveza. Meu nome é Andréia Janesek e eu amo buscar e compartilhar inspirações para levarmos uma vida cheia de contentamento e focada no que realmente importa. Todas as sextas-feiras vai ao ar um novo programa com aquele jeitinho de antigamente e recheado por músicas, leituras e reflexões que irão nos trazer aconchego e inspiração para um dia a dia mais leve. Então, pegue sua xícara de café ou chá, uma fatia de bolo e vamos sintonizar a Rádio Leveza. Dreamy, breezy, we go. Easy, easy on our tiptoes. Oi, gente! Que bom que a gente está aqui para mais um programa da Rádio Leveza. E meu plano era, na verdade, meu plano para a semana passada, né? Porque semana passada eu não consegui gravar o programa. Seria falar sobre a disciplina espiritual do estudo, que é um assunto que eu adoro. Mas eu fiquei pensando, né? Semana passada eu não consegui gravar por vários imprevistos e coisas chatas que aconteceram. E aí eu pensei nessa semana, eu falei, nossa, às vezes a gente está passando, né, por coisas difíceis, por situações inesperadas, né, negativamente inesperadas. E aí, claro, a gente não vê a hora de conseguir resolver essa situação, a gente não vê a hora de que todo mundo esteja de novo bem, a gente não vê a hora de poder ter esse dia a dia menos atribulado. Só que quando a gente está vivendo esse dia a dia, então, menos atribulado, em que todos estão bem, em que tudo está fluindo de um jeito tranquilo, será que a gente dá o valor mesmo para isso? Ou a gente acaba vivendo essa existência sem graça? E o título que eu escolhi para o episódio de hoje é justamente para a gente pensar que a gente não... então o título, né? Para quem leu e esqueceu, ou para quem está ouvindo aqui direto, né? E nem viu qual é o título. O nome do programa de hoje é A Sua Vida Não Deveria Ser Sem Graça. Então, é para a gente pensar, olha, se por acaso o meu dia a dia, o meu cotidiano tá sem graça, alguma coisa tá errada, porque não era para ser assim. Isso não é normal, né? Isso não é o normal. O normal é a gente ter uma vida plena, com altos e baixos, com períodos mais fáceis e fases mais difíceis, mas uma vida cheia de propósito, uma vida que não tenha nada de sem graça, né? Pelo contrário, gente, a nossa vida, a nossa existência, a nossa rotina são dádivas. Eu pensei sobre isso, porque eu falei, gente, tudo bem, quando a gente tá ali num problema, parece que a gente até dá mais valor, né, para uma vida, para um cotidiano que a gente vivia, sei lá, há 2 semanas que não tava com determinados problemas. Aí, quando começa essa fase, às vezes, mais difícil, a gente lembra daquela data e fala, nossa, olha, eu tava tranquila e não sabia. Porém, quando a situação, né, a calma volta, porque os altos e baixos são assim, a gente não vai viver, né, nas dificuldades para sempre, a gente não vai viver também uma vida sem tribulações para sempre. Quando a gente está, então, de volta nessa fase mais calma, mais tranquila, será que a gente, no dia a dia, não acaba depois encarando tudo isso, todo o nosso cotidiano, como sem graça? Ai, falta alguma coisa, e a gente vai vivendo ali sem nem prestar atenção, né? Um dia após o outro, e vai vivendo uma rotina enfadonha, uma rotina maçante. Isso não é nenhuma de nós, nenhuma pessoa deveria viver esse tipo de existência. Então, eu quero falar sobre isso com vocês hoje. Eu acho que é super importante. Então, não importa se você, nesse momento, se você esteja vivendo alto, se você esteja vivendo baixo, saiba que a sua vida nunca deve ser
sem graça. Bom, e uma leitura que eu pensei muito em fazer para vocês hoje é do livro Liturgia do Ordinário. Muitas de vocês já conhecem, muitas de vocês já leram, eu tenho certeza. E quem ainda não conhece, não leu, vale muito a pena mesmo. A autora ela traz então as diversas situações cotidianas que a gente vai vivendo e ela consegue mostrar pra gente como aquilo tudo pode ser sim momentos de liturgia, né? Então momentos de glorificar a Deus, momentos de oração. E aí, gente, eu mudei de ideia, porque esse livro eu acho que ele já é mais conhecido. Então eu vou ler para vocês um trecho de uma newsletter que eu recebi, que foi escrita por um autor de um livro chamado Habits of the Household, que são hábitos da casa, né, do dia a dia ali da casa. E eu não li o livro, eu não sei nem se tem em português, a tradução já existe, ou se teria que ser em inglês mesmo, mas só por o que ele escreveu nessa newsletter, eu já achei assim que deve ser muito legal a leitura do livro. Então eu vou ler para vocês essa passagem que ele traz, né? E aí depois, terminando a leitura em voz alta, eu quero voltar para conversar com vocês sobre ideias bem práticas de como a gente pode então deixar de lado qualquer vestígio de uma vida sem graça, qualquer vestígio de uma rotina sem graça, de um dia a dia enfadonho, certo? Então, vamos à leitura em voz alta do programa de hoje e a gente conversa daqui a pouquinho. Hábitos são as coisas que moldam quem nós somos, mesmo quando a gente não percebe. Por isso que eles são tão poderosos. Os cristãos têm uma palavra espiritual para isso, que se chama liturgia. Liturgias são padrões de adoração que a gente faz uma vez após a outra, muitas vezes semiconscientemente, porque nós queremos ser moldados à imagem do Deus que nos ama. Mas perceba como hábitos e liturgias são parecidos. Eles dois são coisas que nós fazemos uma vez após a outra, são coisas que nós fazemos semiconscientemente e os dois nos moldam. A diferença, e a única diferença, é que a liturgia admite que é centrada em volta da adoração. Nossos hábitos diários muitas vezes não deixam claro o que a gente está adorando, mas isso, claro, não significa que a gente não esteja adorando algo. Nós fomos criados por Deus para sermos pessoas que adoram. A gente não consegue evitar isso. Então a questão não é assim se a gente está adorando algo na nossa vida, mas sim o que a gente está adorando na nossa vida diária. Eu tenho 4 filhos e eles ainda são pequenos. E talvez você chegue na nossa casa e perceba que tem bastante bagunça, bastante barulho. Porém, eu espero que você também percebesse alguns ritmos que a gente tem, que não são normais. E ainda assim, apesar de muito comuns para nós, eles moldam os nossos dias de formas espirituais muito poderosas. São coisas pequenas, como por exemplo, nós começamos o jantar acendendo uma vela e proclamando: Cristo é luz. Antes de ir para a escola de manhã, a gente para na porta e todos recitamos uma oração. Pai, Filho e Espírito Santo, obrigada por esse dia. Abençoe todos nós enquanto trabalhamos, estudamos e rezamos. Esteja presente conosco em tudo que a gente faz. Que nós possamos trazer glória e honra para o Senhor. É simples e curta,
mas é um jeito de transformar esse momento antes da escola em um pouco menos apressado e um pouco mais missional, enquanto vamos para o mundo para glorificar a Deus. Depois de disciplinar meus filhos, nós temos liturgias de dizer me desculpe, te perdoo, e aí um abraço de reconciliação. É um jeito maravilhoso de lembrarmos que conflitos entre pecadores não é incomum. O que é incomum é o perdão e a reconciliação. Tudo isso são coisas pequenas, mas ainda assim o Senhor usa todas elas para moldar o nosso dia a dia de formas muito significativas. Então, gente, só por essa leitura já deu para perceber que é muito possível a gente transformar o nosso dia, né? Tornar de sem graça para cheio de propósito. E aí, ele dá exemplos assim muito cotidianos. Então, é a vela que acende antes do jantar, é a oração que faz antes de ir para a escola, ir para o trabalho, são as pazes que são feitas depois de um desentendimento. E como eu já falei, né, antes de começar a leitura em voz alta, quem ainda não conhece, leia o livro Liturgia do Ordinário, porque ela também traz de um jeito assim super prático, sabe? Super prático, como que a gente pode mesmo ter esse dia a dia focado em oração, em glorificar Deus, em adorar a Deus, né? Porque como ele fala, alguma coisa a gente adora. Será que é Deus? Ou será que a gente tem algum outro ídolo aí do nosso coração, né? Que às vezes é o nosso tempo, o nosso dinheiro, enfim. Bom, gente, então vamos às dicas práticas agora de coisas que eu tento fazer no meu dia a dia. E eu preciso melhorar muito nessa parte, sabe? E eu percebi que eu preciso melhorar muito nessa parte por causa dos imprevistos que aconteceram, porque antes eu achava que não. Eu sei que muitas pessoas, elas realmente sentem com clareza, elas têm essa percepção forte de que a vida delas é enfadonha, de que a vida delas é maçante, é sem graça. Mas eu não tinha essa percepção. Só que quando eu vivi esses imprevistos, eu pensei, será que numa rotina tranquila, né, sem tribulações, eu tô realmente vivendo a minha vida com o máximo propósito? Eu tô realmente vivendo a minha vida sem deixar que os dias vão passando e assim, um atrás do outro, sem um grande significado? Então tá. Então, gente, esse programa é para vocês e esse programa é para mim também. E espero que todas nós saiamos daqui inspiradas e prontas para colocar em prática essa ideia de que o nosso dia a dia, a nossa existência é uma dádiva e não pode, de jeito nenhum, ser sem graça. Bom, a primeira coisa que eu busco fazer é justamente o que esse autor estava falando. Então ele fala o quê? Gente, eu vou deixar o nome do livro dele e tudo mais na descrição do episódio. E vou deixar também o Liturgia do Ordinário na descrição, né? Caso alguém ainda não tenha e queira dar uma pesquisada. Então, ele fala sobre o quê? Ele fala sobre transformar o nosso dia numa liturgia. Significa o quê? Significa que a gente vai mesmo ter um cotidiano super comum, só que super conectado com Deus. Então, a gente vai ter orações ali que fluem ao longo do dia. A gente vai ter momentos específicos de adoração. A gente vai ter hábitos que, às vezes, a gente faz ali semiconscientemente, que, para ser bem sincero, eu preferia que esses hábitos, né, quando eu penso sobre isso, ele usa esse termo de que a gente faz semiconscientemente, porque os hábitos são feitos assim mesmo, né? A gente não pensa intencionalmente em tudo que a gente faz, até porque a gente nem conseguiria, né? De tanta coisa que a gente tem que fazer, tudo a gente fazer de forma 100% intencional. Porém,
quando eu li isso, eu pensei, eu queria fazer de forma intencional. Não queria que fosse conscientemente, queria que fosse conscientemente, com intenção. E aí eu pensei sobre isso, né? Sobre a gente realmente tentar colocar no nosso dia hábitos, de preferência intencionais, de glória a Deus. Eu já falei aqui sobre esse versículo, essa passagem, todas vocês já sabem, já me ouviram falar, já leram várias vezes, que é: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31. Então, gente, pensar nisso, né? Isso já é uma coisa, assim, que tá na minha cabeça, eu penso sobre isso, só que eu preciso melhorar. Então, às vezes, no dia a dia, eu, sei lá, vou fazer uma comida, eu esqueço de pensar sobre isso. Tem um livro que eu já falei, acho que no primeiro ou no segundo programa aqui da Rádio Leveza, que se chama Regra de Vida para Mães. É a coisa mais legal esse livro, inclusive acho que funciona para todas as mulheres, não só as que sejam mães. E aí ela fala muito sobre isso de oferecer a próxima atividade para Deus em oração. E isso é algo, eu escrevi uma oração, né, oferecendo a próxima atividade para Deus, eu escrevi em vários post-its e espalhei pela casa inteira para não esquecer, e mesmo assim eu esqueço, gente. Mesmo assim, às vezes eu vou lá dobrar uma roupa, eu esqueço de pensar nisso antes, né, de orar dessa forma antes. Então, por isso que eu falei para vocês que, para mim, o programa de hoje é algo que vai vir a calhar, porque é uma coisa que eu realmente preciso melhorar e espero, né, que eu consiga, de fato, me esforçar para transformar cada momento no meu dia em algo dedicado a Deus. Porque, gente, quando a gente pensa nisso, olha, eu vou entregar a próxima atividade a Deus, eu vou fazer isso para a glória de Deus, eu acho que não é possível a gente pensar de fato, de verdade, né? Pensar com intenção nisso e fazer algo mal feito na sequência, ou ficar nervosinha ali por uma bobeira na sequência. Acho muito difícil que isso aconteça. Eu acho que se a gente está no nosso coração que a gente vai fazer aquilo para a glória de Deus, a gente vai fazer algo bem feito, a gente vai fazer algo com amor, a gente vai fazer algo da melhor forma possível, certo? E por isso que eu falei para vocês que eu acho, ao contrário do que ele disse, mas eu entendo o que o autor falou, né? Ele falou que os hábitos são mesmo, muitas vezes, feitos de forma semiconsciente. Mas eu acho que a gente tem que tentar escolher a dedo aqueles hábitos que a gente quer que sejam intencionais, porque faz diferença. Faz diferença, sim, a gente colocar a nossa intenção. Porque senão eu tenho medo de que seja algo feito ali da boca para fora, sabe? Até tem, né, em Mateus, antes da oração do Senhor, o Pai Nosso, ele fala sobre isso, né? Se eu não me engano, ele fala sobre, olha, não façam isso de só ir falando uma palavra atrás da outra sem realmente perceber, né, o que você está falando. Então, é isso. Sejamos intencionais nessa nossa entrega de cada atividade a Deus. Então, gente, o que eu sugiro que todas nós façamos agora olha, eu estou ouvindo o podcast, talvez você continue ouvindo agora, né, até terminar o programa de hoje. Talvez você tenha que parar por algum motivo para fazer alguma outra atividade. Não importa, né? Faça o seguinte: faça uma entrega da próxima atividade, quer seja, olha, agora eu vou continuar ouvindo o podcast, ou então não, agora eu vou fazer uma comida, enfim. Você vai dedicar essa tarefa, essa atividade a Deus, certo? Com intenção. Eu vou até deixar aqui, porque eu sei que se eu falar, pausa aí para fazer isso, às vezes você está já com a mão ocupada e você não vai nem conseguir pausar. Então eu vou dar alguns segundos aqui para mim e para vocês. E para todas nós, então, fazermos essa oração intencional, entregando a nossa próxima atividade a Deus.
Bom, então agora a gente retoma, certo? E, gente, vocês viram? A gente pode ficar mais tempo, claro, mas a gente consegue fazer algo intencional, uma conversa intencional, uma entrega proposital em segundos, nos levam segundos. Então, assim, não é possível, né, que a gente não consiga se esforçar para fazer isso. Por mais que, olha, mas eu vou ter que fazer isso quantas vezes por dia? Um monte? Um monte. São segundos preciosos que você vai usar no seu dia, antes de cada mínima coisa que você for fazer. E eu acho, gente, que só essa ideia prática, né, de como não ter uma vida enfadonha, como não ter uma rotina maçante, só entre aspas, né? Porque é uma coisa muito profunda, mas só fazendo isso já transforma. Eu tenho certeza absoluta. Olha, vamos fazer, gente, vocês e eu, a gente vai fazer isso hoje. Todas as próximas atividades que a gente for fazer hoje, a gente vai primeiro entregar a Deus, com intenção, tá? Nada de semiconscientemente. Ai, certo, gente, a gente vai fazer. E eu tenho certeza absoluta que ao final do dia a gente vai perceber que dia abençoado. Aconteceram coisas ruins, aconteceram coisas boas, você teve alguma surpresa ou algo inesperado? Não sei. E na verdade não importa. Porque não são os acontecimentos externos que vão definir se o nosso dia foi cheio de propósito ou não. O que vai definir isso é a forma como a gente está ou não em constante liturgia. Gente, acreditem se puderem, eu comecei a gravar esse programa e tô até agora aqui gravando e tal, sem pensar sobre o oposto de sem graça. Qual que é o oposto de sem graça? É com graça. Gente, eu não tinha pensado sobre isso, mas assim, eu acho que só isso já seria o suficiente, né, para o programa inteiro. Gente, o oposto de sem graça é com graça, ou seja, é isso que a gente precisa, a gente tem graça. É isso que vai tornar a nossa rotina, a nossa vida, a gente perceber como é maravilhosa. Bom, então, olha, eu vou falar mais uma coisinha prática, só que assim, perto disso tudo é bem... posso usar até a palavra superficial, mas pode ajudar no momento ou outro. Porém, nada vai substituir essa devoção, essa entrega, nada vai substituir a nossa clareza e percepção de que temos graça, certo? Mas a próxima ideia que eu queria passar para vocês é algo muito visual. Então, às vezes, a gente precisa ter essa... na verdade, como se a gente enxergasse a nossa vida sob a perspectiva de outra pessoa. Então, é essa dica que eu quero trazer. E essa dica, né, como eu falei, essa ideia não vai poder substituir a ideia anterior, então da gente fazer toda essa entrega, porém ela pode de vez em quando vir a calhar quando a gente precisar enxergar a nossa vida de fora, vamos dizer dessa forma. Gente, olha, vira e mexe, eu faço vídeos, né, que eu chamo de filmes, pequenos filmes, e eu gosto de colocar lá no meu perfil do Instagram. E nesses pequenos filmes, eu mostro detalhes super comuns do meu dia a dia. Só que são coisas, né, são detalhes ali que, apesar de comum, simples e tudo mais, eles carregam muito significado. E eu sempre consigo trazer uma reflexão a partir daquilo. Então, desde um jantar que eu faço com meu marido, desde o clima da nossa casa no entardecer,
ou então o começo da manhã, como que é, esse tipo de coisa. Então são coisas super comuns, super banais de certa forma, porém, quando eu registro isso, eu consigo ali perceber tantas reflexões, tantas coisas legais e inspirações que tem por trás dessas situações normais do dia a dia, do cotidiano ali comum. E eu fiquei nos últimos dias e semanas pensando muito também sobre outras pessoas. Então, que nem eu fui na casa dos meus pais, eu fiz alguns registros. Eu pensei em algumas amigas e em como eu gostaria de registrar, sabe, coisas super comuns que elas fazem no dia a dia delas, tipo fazer uma comida, brincar com as crianças, etc. E transformar isso no tal, né, do pequeno filme. E o que eu queria sugerir, então, para vocês, gente, é que vocês mesmas, né, façam isso com a vida de vocês mesmas, né? Eu dei esse exemplo porque eu tô com essa vontade de começar a fazer isso a partir das rotinas de outras pessoas. Mas você aí agora, tenta pensar em algum momento do seu ritmo familiar, tenta pensar em alguma situação bem cotidiana do seu dia a dia e fazer um registro. Pode ser uma foto, pode ser um filme, como eu gosto, né, de fazer, pode ser até um desenho, escrever uma poesia sobre o que você está vendo, escrever um conto, fazer algum tipo de registro bem assim, detalhado, sabe? Dessa situação, desse momento, dessa sua vida, dessa sua rotina, desse seu cotidiano comum. E depois você vai ou assistir, ou ver, ou ler esse seu próprio registro. E você vai ver como a sua vida é, sim, cheia de graça. Você vai ver como a sua vida é, sim, maravilhosa. Então, gente, eu acho que eu já vou finalizar o programa de hoje. Eu tô pensando, gente, se eu tiver meio avoada é porque eu tô na cabeça com esse oposto de sem graça, né? Que é com graça, é cheio de graça. E aí, para finalizar, não vou me esquecer de avisar quem ainda não sabe que agora tem um folhetinho digital que acompanha cada um dos programas. Então hoje vai ter um folhetinho. Espero que ele seja uma ferramenta que ajude vocês a colocarem em prática tudo que a gente conversou hoje. Vou usar o meu folhetinho também. Inclusive, eu vou escrever agora o folheto, vou incluir esse oposto de uma rotina sem graça. E, gente, não então se deixem levar pela ideia de que a vida de vocês é sem graça, que a rotina de vocês é enfadonha, é maçante, porque não é, tá bom? E não deve ser, de jeito nenhum. Vou deixar vocês com uma playlist. Espero que vocês gostem. Muito obrigada por ouvirem a Rádio Leveza. Muito obrigada por estarem aqui comigo. E a gente se vê na semana que vem. Um beijo. Through the arbor, in the garden room, wings are beating, baby, me and you alone. Pencil drawing phases of the moon.
phosphorescence, vivid in the bone. Phosphorescence. In the heavens, a billion signals move, call and answer, dozen pairs of two by two. Slowly we take on phosphorescence, vivid in the bone. Phosphorescence. Midnight halos twist tied together, turning over, so close together. Midnight halos twist tied together, turning over, so close together. Slowly we take on phosphorescence, vivid in the bone. Phosphorescence. Beneath the shadows of this quiet town, I see you there, your feathers on the ground. Your eyes are heavy with the weight of the world. What's in a life you never could unfurl? Even if you never flown before, you can take a chance and try once more. Don't let your worries weigh you down, down, down. You can still take flight, although you're earthbound. Made to soar amongst the clouds, but never learn to rise above these crowds. Stuck in the dust of the life that you found, with nowhere to go, no higher ground. Even
weigh you down, 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 you can still take flight. Although you're earthbound, you're earthbound. You're earthbound. We stand by the fire, your tiny hand in mine. You're 5 feet off the ground. You rest on my shoulder. The stars convey the light, so fragile in the night. In this moment, in this moment, forever be, forever be. In this moment, in this moment, forever be, forever be. The night fades like a whispered song as time rushes on. Oh, it won't be long, fading now into a memory, a picture on the wall, a moment frozen not to fall. In this moment, in this moment, forever be, forever be. In this moment, in this moment, forever be, forever be. This moment, forever be, forever be. In this moment, in this moment, forever be, forever be.
Blue sky come bearing up before us. We hang on the hem of your gown. Blue sky come, promise not to leave us. Tarry not to our town. There's a darkness in the valley, heavy branches crack and spit. If we holler, will you hurry? Can you hear us through the wind? Blue sky calm, dancing in between us. Take us up, lay us down. Blue sky calm, promise not to leave us. Tarry